Graça e paz, irmãos, amém? Vocês já perceberam o tamanho da responsabilidade, né? Irmãos, é a minha primeira vez aqui, num culto público, domingo à noite, com a igreja cheia, cheia de visitantes. Gente, vocês visitantes aí, ó, que Deus abençoe a vida de vocês. E aos irmãos que já estão acostumados comigo, vocês vão orando, porque eu falei, ó, hoje nós vamos ler a Bíblia inteira por 30 minutos. Vamos? Vamos ler a Bíblia. É assim que a gente começa aprendendo a pregar a palavra de Deus, lendo ela. Amém? Irmãos, é motivo de muita alegria eu estar aqui com os irmãos, com essa tamanha responsabilidade, não é verdade? Em transmitir a palavra do Senhor. E hoje o tema a qual nós vamos trabalhar dentro da palavra do Senhor é as bênçãos da Trindade na vida do cristão. Amém? Vocês vão me ajudar nessa noite? Vocês vão ficar ligados? Amém. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala da procedência trinitariana das bênçãos que a igreja recebe. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao 14 nessa noite. Aleluia. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos, fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Esse é o nosso texto base dessa noite, e nós iremos no decorrer da mensagem lê-lo. Amém? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, enfatiza que o Senhor nos escolheu, por isso somos predestinados à eleição. É um ato da livre e soberana graça de Deus. O Pai, não somos nós quem escolhemos ao Senhor, mas Ele é quem nos escolheu. Alguém que está morto em seus delitos e pecados, que não tem vida, não pode jamais escolher algo. Mas aprove o Senhor fazer isso. Deus, em seu amor, é quem procura o pecador. O Senhor não nos escolhe porque creríamos em Jesus Cristo, mas nos escolhe para crermos em Jesus. Não nos escolhe por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Não somos escolhidos para sermos obedientes,
mas não somos escolhidos por sermos obedientes, mas para sermos obedientes. Nesse sentido, concluímos que não fomos escolhidos por causa das nossas obras, santidade ou obediência. Isso não é a causa, mas o resultado evidencia estas coisas. Amém? O Senhor nos escolheu, adotou e aceitou-nos, nos redimindo, perdoando, revelando sua vontade e fazendo-nos sua herança. Em Cristo Jesus temos e somos herança de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu por amor ao seu povo, ressurgiu dentre os mortos e um dia irá voltar para buscar-nos. Então viveremos para todos sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos que creem em Cristo Jesus, é selado com o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo nos foi dado como garantia que o nosso Senhor terminará a sua obra em nós, nos levando para a glória. Aleluia, Jesus. E nesta noite nós vamos destacar essas bênçãos procedentes do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E neste momento nós vamos começar pelas bênçãos que nós recebemos da parte do nosso Deus Pai. E a primeira delas é: Deus nos escolheu. Em Efésios capítulo 1, no versículo 4, nós já lemos: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A eleição, ela é um ato livre da soberana graça de Deus, o Pai. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolheu, amém? Oh, glória! 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. O Evangelho segundo João, no capítulo 15, no versículo 16, também vai nos dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Os pecadores perdidos, eles não procuram a Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Deus em seu amor é quem procura os pecadores. Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Queridos, nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, sem salvação. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Nesses dias, nós vivemos tempos em que as pessoas, elas se preocupam muito com o quê? Com as bênçãos materiais, com bênçãos deste mundo, com o que há de acontecer no dia de amanhã, com o que eu irei conquistar. Não é verdade? Muitas das vezes em um estudo almejado, sonhado, um planejamento bem feito, o ano está terminando, o que vai ser de mim o ano que vem? O que eu vou fazer? Quais serão os meus projetos, os meus sonhos? Não é verdade? O que eu quero alcançar no ano que virá? A gente se pega, muitas das vezes, nos preocupando com bênçãos terrenas, e nos esquecemos das bênçãos que o Senhor já fez por nós, não é verdade? Que Ele já nos concedeu, e o que Ele ainda prometeu que irá fazer em nossas vidas. Eu vou repetir aqui Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus.
Atos capítulo 13, no versículo 48 diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Segundo, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis, como já lemos no nosso texto base, lá no versículo 4. Deus também não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está em Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Deus também não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A fé, a santidade, as obras e a obediência não é a causa, como já disse, mas o resultado da eleição. A causa da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que ama. Ou seja, a causa da eleição divina, ela não está em mim e em você, que somos o objeto amado de Deus, mas ela está no próprio Cristo. Amém? Naquele que nos amou primeiro, naquele que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Irmãos, Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, a eleição divina é incondicional. Segunda bênção, proveniente de Deus Pai, procedente de Deus Pai, Deus nos adotou. Efésios capítulo 1, versículo 5, a parte B, vai nos dizer o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A parte B, Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros de sua própria família. Romanos capítulo 8, no versículo 29, também nos garante isso. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ei, além de nos adotar, além de nos tornar família, dando a nós status legal de filhos, o nosso Pai Celestial, Ele também nos dá o que, queridos? Uma nova imagem. A imagem de Cristo Jesus, do seu Filho amado. E isso é motivo suficiente para nós nos regozijarmos diante da grandeza do Deus a qual servimos. Aleluia! Não tem como não se arrepiar, não tem como as pernas não se estremecerem, quando nós ouvimos e lemos na palavra de Deus, tudo que Ele já fez por nós, não tem como. Terceira bênção, procedente de Deus, o Pai. Deus nos aceitou. Efésios capítulo 1, versículo 6, disse assim, que nós já lemos: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus, pois como está escrito em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam, mas Ele por sua infinita graça nos fez aceitáveis em Cristo Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque senão nós não estaríamos aqui, nós estaríamos perdidos.
E agora nós falaremos das bênçãos procedentes de Deus, o Filho. Vamos recapitular quais foram as bênçãos procedentes de Deus Pai? Nós aprendemos hoje que Deus nos escolheu, Deus nos adotou, nós somos filho, e bem registrado, tá? Não é qualquer filho não, e Deus nos, já esqueceram? Aceitou, e agora nós vamos ver quais foram as bênçãos que nós recebemos de Deus, o Filho. As bênçãos que recebemos do Pai, recebemos-las em Cristo, somos abençoados nele. Paulo destaca 4 bênçãos gloriosas de Jesus Cristo em nossas vidas. A primeira é, vamos lá, Cristo nos redimiu. Você pode repetir comigo para você memorizar? Cristo nos redimiu. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante a pagamento de um preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, também vai nos dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é puro, Jesus é santo, ele se fez homem, habitou em nosso meio, e em momento algum ele se corrompeu com este mundo, e ele nos provou que por amor a Deus, por amor à missão que ele veio, sendo o próprio Deus, ele nos provou que nós podemos ser filhos de Deus, porque ele veio para isso, queridos. Ele veio para nos dar essa graça, esse favor imerecido que nós já havíamos perdido desde a criação, quando tudo aconteceu lá no Éden. Isso quer dizer que estamos livres da lei. Gálatas capítulo 5, no versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Isso também quer dizer, queridos, que nós estamos livres da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Isso também quer dizer que nós estamos livres do mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Também quer dizer que nós estamos livres do poder de Satanás. Colossenses capítulo 1, no versículo 13 e 14 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós estamos livres do poder de Satanás. Você pode dizer amém? Aleluia! Segunda bênção procedente de Deus, o Filho. Ele nos perdoou. No versículo 7 do nosso texto base, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Deus Filho nos perdoou. Perdoar quer dizer levar embora.
Cristo morreu para levar os nossos pecados, a fim de que nunca mais sejam vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados e dele jamais se lembra. O perdão é imerecido, imediato e completo a partir do momento que Cristo deu a vida dele por amor a mim e a você. Amém! Você foi perdoado em Cristo Jesus. Você foi resgatado por Ele. Aleluia. Terceira bênção. Cristo revelou-nos a vontade de Deus. Continuando nos versículos 8 e 9 do nosso texto base, em 1 Efésios, que diz: Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. A quarta bênção que Cristo fez para nós, Ele nos fez herança. Versículo 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Queridos, em Cristo nós temos e somos heranças do Senhor Jesus. 1 Pedro no capítulo 1, versículo 1 ao 4, vai dizer, hoje a gente vai ler Bíblia, está cheio de Bíblia aqui, vai nos dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. O versículo 3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Somos heranças de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus. Nós não somos qualquer um. Se alguém colocou na sua mente que você é qualquer um, retira isso hoje em nome de Jesus, porque as bênçãos do Senhor Jesus, elas estão sobre a sua vida, desde a fundação do mundo, não é de ontem, faz tempo, queridos. Deus nos escolheu. Terceiro e último, as bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. Paulo destaca, quer recapitular? As de Deus, o Filho? Vocês lembram? Foram 4. Vamos lá? Qual foi a primeira? De Deus, o Filho. Ele nos redimiu. Tem gente anotando. A segunda? Vai, Simone, você anotou tudo? Perdoou. E ele fez o quê? Exatamente, nos revelou a vontade de Deus. E por último, nos fez herança. E nele nós temos herança. E agora vamos para as bênçãos do Espírito Santo, procedentes de Deus, o Espírito Santo. Paulo destaca 2 bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo. A primeira bênção procedente de Deus, o Espírito Santo, é o selo, já vai anotando, que está descrito no versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nos selou.
O processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo. Ele mostra como o pecador torna-se santo. Primeiro, ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com fé que traz a salvação, e depois ele é selado com o Espírito Santo, e você recebe imediatamente o Espírito Santo em sua vida, quando você confia nele. O que representa o selo do Espírito? William Hendrickson fala de 3 funções do selo. Primeiro, garantir o caráter autêntico de um documento. Esther, no capítulo 3, no versículo 12, diz: então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então isso quer dizer que garantir o caráter autêntico de um documento, o selo, ele representa isso, garantir o caráter autêntico de um documento. Então a primeira função do selo, segundo ele, é essa garantia, a garantia dessa documentação. Segunda função do selo, marcar uma propriedade. Cantares de Salomão, no capítulo 8, no versículo 6, diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Terceira função do selo é proteger contra violação e dano. Mateus, no capítulo 27, no versículo 66, diz: e indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A segunda e última bênção gloriosa, procedente de Deus, o Espírito Santo, é a garantia. A primeira foi o selo, nós somos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar a mim e a você, você é selado com o Espírito Santo. E segundo, é a garantia. Efésios capítulo 1, no versículo 14, que está lá no nosso texto base, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo nos foi dado como garantia. A palavra grega, arbon, era usada tanto para aliança como para a primeira prestação, depósito, entrada. A palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele terminará sua obra em nós, levando-nos para a glória. Romanos, no capítulo 8, versículo 18 ao 23, nós vamos ler agora. Abra comigo, esse nós vamos ler juntos, já estamos indo para a conclusão. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Aleluia. Acharam, irmãos? Amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O versículo 19.
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E para concluirmos, nós vamos ler 1 João no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu gostaria de concluir essa palavra desta noite, a qual o Senhor Jesus tocou no meu coração para ministrar a vida de vocês, que é o próprio Espírito Santo de Deus que conduz a gente, né, irmãos? Porque quem somos nós, se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas? Eu gostaria muito de concluir essa mensagem com uma frase que me fez refletir muito, que ela é do William Hendrickson. Ele foi um teólogo abençoado por Deus, conhecido como o gigante do Novo Testamento, e faleceu aos 81 anos de idade, e ainda escrevendo sobre a palavra de Deus, com várias literaturas maravilhosas, que edificam as nossas vidas, e essa mensagem tocou. Diz assim, ó: quanto mais os homens aprendem a ver a dimensão real de sua profunda condição perdida, tanto mais apreciarão também, pela graça de Deus, sua maravilhosa libertação. Queridos, nós somos libertos por Jesus Cristo. E o desejo do meu coração é que nós possamos, nessa noite, manter a nossa esperança viva em Jesus Cristo, lembrando-nos das bênçãos que Ele já nos concedeu, e guardando viva a esperança das bênçãos que Ele irá ainda nos conceder, porque nós temos promessas do nosso Deus. E a vinda do Senhor Jesus, ela já está às portas. Nós não sabemos o dia e a hora em que Ele virá, mas nós temos viva essa esperança, e nós aguardamos ansiosos por essa volta. E nesse momento eu te convido a se colocar de pé. O Ministério de Louvor irá cantar uma canção, e você irá adorar ao Senhor Jesus, renovando essa esperança em Cristo. Se por algum motivo na sua vida ela se perdeu, se por algum motivo você se esqueceu das promessas do Senhor em sua vida, amém? E aqueles que têm essa viva esperança, cante essa canção com a sua alma e declara que Ele está voltando para buscar a sua noiva amada. Aleluia! Glória a Deus!